Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, pessoal. Iniciamos aí o nosso curso de Jornada de Questões SESP-Sebrasp. Hoje vamos fazer um pouco diferente do que fizemos nas 4 videoaulas anteriores. Nessa videoaula, pessoal, eu vou mudar um pouco o enfoque. Nós vamos trabalhar um tema específico do direito administrativo, logicamente que numa única videoaula nós não temos condições aqui de esgotar esse tema. Vamos dar uma primeira introdução sobre esse tema, depois mostraremos para vocês questões sobre esse tema, né? Como nós falamos aí, como é que esse trem cai em concurso, né? Usando aí o jargão mineiro. Porque, na verdade, pessoal, estou tentando passar para vocês aqui o método que funcionou para minhas aprovações em concurso público, que eu já mencionei lá na nossa primeira videoaula, ok? Importante que, se você não viu, veja lá a nossa primeira videoaula, onde nós fizemos lá a resolução da prova de Direito Administrativo da Polícia Militar de Alagoas, depois fizemos a Polícia Civil, fizemos a prova da Cefaz do Ceará e também a prova de delegado da Polícia Federal. Então, hoje nós mudamos um pouco aí a nossa rotina, digamos assim. Vamos primeiro trabalhar com um tema para depois apresentar as questões, ok? Pessoal, hoje um tema muito importante, logicamente, que nós não vamos esgotar todos os itens desse tema, é o tema de ato administrativo. Muito difícil, se tiver no seu edital, muito difícil não cair nenhuma questão de ato administrativo na sua prova, seja lá em ato ou seja em controle da administração pública, que aparece também questões referentes a ato administrativo. Pessoal, vamos lá para a tela para a gente já definir o que é ato administrativo. Mas antes, não vamos para a tela não, calma um pouquinho. Antes de ir para a tela, eu só quero que você entenda que o ato administrativo está presente no nosso dia a dia, né? Uma multa de trânsito, uma autorização ou uma licença para construir, uma autorização para porte de arma, né? Uma fiscalização do IBAMA, que tem ali uma multa na área ambiental, ok? Tudo isso, né? Um alvará, uma licença para construir, uma licença para dirigir. Então, tudo isso são atos administrativos, né? A concessão de uma licença para um servidor. Então, o ato administrativo ele está presente no dia a dia da administração pública, seja em relação à administração ali internamente, seja também em relação aos particulares. Então, muito importante esse tema. Antes de a gente definir ato administrativo, nós temos que entender que existe um conceito anterior que são atos da administração, tá? Atos da administração não se confunde com atos administrativos. Os atos administrativos são o quê? Uma espécie de ato da administração. O que são atos da administração pública, pessoal? São todos aqueles atos praticados pela administração, simples assim. Só que dentro desses atos, nós temos os atos administrativos, que são regidos pelo direito público, mas também temos atos regidos pelo direito privado, né, naquela relação horizontal que nós falamos em aulas anteriores. Temos também os atos materiais e os atos políticos ou atos de governo, que nós vamos ver agora na tela. Então, cuidado com isso. Ato administrativo não se confunde com ato da administração. Ato da administração é o gênero e ato administrativo é uma espécie de ato da administração. Lá na tela, como sempre eu gosto de falar para vocês, primeiro a memória auditiva e agora vamos lá para a nossa memória visual, para a gente ver esses conceitos. Lá na tela comigo, pessoal. Olha só, quando nós falamos, então, em ato da administração, são todos, olha, pessoal, o que eu estou dizendo, são todos os atos praticados pela administração pública no exercício da função administrativa. Abrange os seguintes atos. Os atos administrativos, né, regidos pelo direito público, aquela relaçãozinha vertical, né, que nós sempre falamos para vocês, uma relação jurídica típica do direito público, então aqui é um ato administrativo. Existem também os atos regidos pelo direito privado, são atos de gestão, né? Exemplo, a locação de imóvel pela administração pública. Pessoal, esses atos aqui, a relação jurídica, ela é o quê? Horizontal, de direito privado, ok? Não vamos confundir isso. Os atos materiais são os atos de execução, exemplo, a pavimentação de rua pela administração, um professor dando aula numa escola pública, um médico fazendo uma cirurgia ou um atendimento, né, no hospital público, são atos materiais, né? E temos, por fim, os atos de governo ou políticos, que são aqueles praticados no exercício da função política. Função essa que é regida, na verdade,
pelo direito constitucional, tá? A função política é uma função regida pela Constituição, fundamentada na Constituição. Exemplo, o veto ou uma sanção a um projeto de lei. Cuidado, ato administrativo é uma espécie dos atos da administração. Eu vou destacar para vocês aqui, porque a gente sempre está objetivando aqui prova. Eu quero que você vá bem na sua prova de direito administrativo. Qual é a minha meta com os meus alunos? Fechar direito administrativo. Isso mesmo, fechar, gabaritar a prova de direito administrativo. Então, muito cuidado, uma questão que já foi cobrada aí no SESP. O veto do presidente da República a um projeto de lei é um exemplo de ato administrativo. Opa, está errado. É um ato da administração, é um ato político, é um ato de governo, né? Podemos citar outros aí, a intervenção federal, né? A decretação do estado de sítio, estado de defesa, tudo isso são atos políticos, são atos da administração no seu sentido amplo, obviamente, né? Mas não são atos administrativos. Fique ligado, muito cuidado com isso. Professor, mas o que seria um ato administrativo? Pessoal, um ato administrativo, primeiramente, ele é um ato jurídico. Por que ele é um ato jurídico? Ele produz efeito jurídico. É um ato que depende da manifestação de vontade de alguém. De quem? Da administração ou de quem lhe faça as vezes, né? É uma manifestação de vontade unilateral, ou seja, a administração pública, ela sozinha se manifestando, independentemente do particular, já vai surgir esse ato administrativo. Esse ato administrativo, então, é um ato jurídico. É uma declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Ou seja, alguém que está atuando em delegação, também quando pratica esse ato dentro dessa delegação, está também realizando o ato administrativo. Então, muito cuidado, mesmo que essa pessoa não integre a administração indireta, mas ela está atuando por delegação, ela está fazendo as vezes do Estado. Então, este ato também é um ato administrativo. Esse ato administrativo, pessoal, ele tem que ser regido pelo direito público, aquela relação jurídica, né? De relação jurídica, o que? Vertical, né? Regido pelo direito público, ou seja, a administração possui ali prerrogativas, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Veja como está tudo interligado. Quando a administração pública vai desapropriar um imóvel, isso é um ato administrativo típico, estamos ali diante de um ato regido pelo direito público, onde vai prevalecer a vontade da administração pública. E esse ato, ele sempre está sujeito ao princípio da legalidade, ele tem que ser praticado dentro da lei, dentro da legalidade no seu sentido amplo, ou seja, não só o princípio da legalidade no sentido estrito, mas todos os princípios que regem a administração pública. E, por fim, esse ato ele está sujeito ao controle de legitimidade pelo Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário pode, uma vez provocado, né, o Judiciário tem que ser provocado, porque tem a característica da inércia, a função jurisdicional ela tem que ser provocada, para o Judiciário controlar a legalidade daquele ato. Lembrando que o Judiciário, nesse exercício de função jurisdicional, só controla legalidade, não controla mérito administrativo. Pessoal, então, esses 5 itens que eu falei são aí, nós destrinchamos o conceito de ato administrativo, que nós vamos agora para a tela para a gente ver aí na nossa memória visual. Vamos lá para a tela, pessoal? Olha só, o que é o ato administrativo? Primeiro, ele é um ato jurídico, ou seja, ele produz efeito jurídico, Declaração unilateral de vontade de quem? Do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Exemplo, uma concessionária de serviço público, quando ela está praticando um ato no exercício dessa delegação, ela está praticando um ato administrativo. Esse ato, logicamente, produz efeitos jurídicos imediatos. Na verdade, isso aqui, pessoal, está muito ligado com essa primeira parte, né? Por isso que eu falei que são 5 itens, porque, na verdade, esse ato jurídico vai produzir efeito jurídico. Todo ato jurídico produz efeito jurídico. É uma característica do ato jurídico produzir algum efeito. Pessoal, o que é efeito jurídico? Olha, criar uma obrigação nova, um direito novo, vamos supor uma multa, cria uma obrigação para aquele particular que foi autuado de pagar aquela multa. Uma licença concedida a um servidor público para usufruir ali aquela licença-prêmio, por exemplo, ou uma licença para tratar de assuntos particulares. Ora, aquele ato, aquela licença, está criando um direito, né? Concedendo um direito para aquele servidor. Então, um ato jurídico produz algum efeito jurídico, algum efeito, alguma norma, alguma obrigação, algum direito, tá bom? Nasce um direito, extingue um direito, tá bom, pessoal?
Com observância da lei, ou seja, ele ali está submetido ao princípio da legalidade, né, pessoal? Obviamente. E sob regime de direito público, né? Ou seja, no exercício das prerrogativas públicas. Aqui nós falamos muito bem a ideia do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Toda vez que você pensar em ato administrativo, pense nessa relação jurídica aqui, né? De direito público, relação jurídica vertical, tá? E sujeito ao controle de legitimidade por órgão jurisdicional, ou seja, pelo Poder Judiciário, lembrando que ele só analisa legitimidade. O Judiciário não pode analisar mérito. Por isso é que o Judiciário jamais revoga um ato da administração. Sempre anula. Então, muito cuidado aí, você que vive olhando aí as manchetes dos jornais, Judiciário revoga o ato do Poder Executivo. Não revogou nada, anulou, tá certo? Porque revogar é um exame de mérito e só quem revoga é a própria administração pública. Ambos, né? Revogação e anulação extingue o ato, mas são coisas diferentes, fundamentos diferentes, né? A anulação, sim, é por vício de ilegalidade e a revogação é por questão de conveniência, oportunidade, análise aí do mérito administrativo. Pessoal, vamos agora falar o seguinte, quais são os elementos desse ato administrativo? Veja, já vimos o que é ato administrativo, ele não se confunde com ato da administração. Pessoal, antes, importante uma coisa que costuma aparecer em prova, fato administrativo, né? Você já deve ter ouvido falar, fato administrativo, não ouviu falar ainda? O que é um fato administrativo? É um fato, independe da vontade, tá? Independe da vontade humana, é um fato que decorre da natureza, por exemplo, a morte de um servidor, o prazo, né? O transcurso de um prazo, que vai gerar um efeito jurídico. Fato jurídico ou fato administrativo, né? Fato administrativo, do ponto de vista aí do direito administrativo, é aquele fato, né? Um fato que não decorre da vontade humana, que vai gerar efeito no âmbito do direito administrativo. Quais são os dois exemplos mais batidos que caem em prova? A morte de um servidor. A morte de um servidor vai gerar um efeito jurídico, que é a vacância. Um outro exemplo aí de fato jurídico é a prescrição. A prescrição é o transcurso de um prazo e com o transcurso desse prazo, ninguém para o tempo, né, pessoal? O tempo é um evento natural, né? A Terra está girando, né? Seu movimento de rotação, então o tempo é um evento natural. O transcurso do tempo vai gerar o quê? A prescrição. Se passar aquele prazo previsto na lei, então a prescrição também é um exemplo de um fato jurídico. Independe da vontade de alguém. Transcorreu o tempo, vai perder aquela pretensão ao direito, vai gerar efeito jurídico, né? Então, a prescrição e a morte de um servidor são exemplos aí básicos de fato administrativo. Então, muito cuidado em prova, às vezes eles cobram esse conceito, ok? Então, a gente tem aqui que dar a dica para você. Essa é a nossa missão, essa é a nossa meta. Agora sim, pessoal, vamos destacar o seguinte. Quais são os elementos ou requisitos de um ato administrativo? Pessoal, olha aqui, faça 5 aqui comigo. O ato administrativo, ele tem 5 elementos. É aquela pergunta, aquelas 5 perguntas que ele faz, né? Quem? Para quê? Por quê? Né? Então, veja, quem é que pratica o ato? Elemento competência. Né? Para que pratica esse ato? O elemento finalidade. O ato tem que ser praticado para alguma coisa? Finalidade. Já vimos o quem? Para que pratica? Por que pratica? Qual o motivo daquele ato ser praticado? Então, o motivo é um outro elemento. Como é que se pratica esse ato? Olha, a forma, tá? E o que esse ato determina? O seu objeto. Então, nós temos aí 5 elementos ou requisitos. Desculpe, pessoal, hoje eu estou meio gripado, tá? Desculpe aí a voz, desculpe aí de vez em quando tossir, mas nós não podemos parar, né? Eu tenho aqui o compromisso com vocês de dar uma aula semanal. Veja só, pessoal, 5 elementos, faça essas perguntas do quem, para quê, por quê, como e o que esse ato determina. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São os elementos, né, ou requisitos. Tem gente aí que usa o confiformob, né, como memória. Pessoal, aquela questão de, se você gosta de usar isso, use, né? O que eu critico é o quê? É o sujeito usar somente a decoreba para o direito administrativo. Não entende a matéria e sai decorando. Cara, saia dessa. Isso não vai ter futuro para você ser aprovado. Você pode usar isso, às vezes, a seu favor, né? Você entendeu a matéria, quer guardar, quer lembrar. Tudo bem. Agora, você usar só isso e não entender, cara, o que você está estudando, não vai dar certo.
Isso vai dar ruim, como se diz, né? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá para a tela, então, para a gente ver os elementos ou requisitos do ato administrativo. Olha só, pessoal, sujeito competente, a competência, quem pratica o ato, né? O agente público que pratica, ele é que é o competente. A finalidade pública, para que o ato é praticado? A forma prescrita em lei, como o ato é praticado, né? Ele é escrito, ele é oral, ele exige alguma formalidade, né? O motivo, por que o ato é praticado? Quais são as razões fáticas e razões jurídicas, né? Os fundamentos jurídicos que levaram à prática daquele ato. O motivo é o quê? É o fato mais o fundamento jurídico. Não confunda motivo com motivação. O que é motivação, pessoal? É a exposição do motivo, é a declaração do motivo. Ou seja, motivo é o fato mais o fundamento jurídico. Vamos ao exemplo? Né? Eu digo para você que meu lado de engenheiro não me deixa falar de qualquer coisa aqui sem dar um exemplo para você. Uma multa de trânsito. Sujeito encostou, né, estacionou o veículo no local proibido. Olha o fato ali. Estacionar em local proibido. Esse é o fato. Qual que é o fundamento jurídico? Não sei qual artigo aqui, pessoal. Artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro tem lá essa multa. Né? Então veja que houve ali a declaração do motivo. O fato mais o fundamento jurídico que levou à imposição daquela multa. Então, o motivo é uma coisa, motivação é outra. Lembramos que nós temos o princípio da motivação. A administração tem que motivar os seus atos, ou seja, expor os motivos, expor os fatos e os fundamentos jurídicos que justificaram, o que levaram à prática daquele ato. Ok, pessoal? Vamos na tela? Muito cuidado aqui com a gente, é entendimento. Sai para lá, decoreba, né? E o objeto? Objeto é o que o ato determina. É o efeito jurídico imediato do ato. Efeito jurídico imediato do ato, ok? Guarde isso aí. Efeito jurídico imediato do ato é o objeto. Aí eu coloquei aqui, tem gente que decora com ff.com, tem gente que decora com Confiformob, né? Eu prefiro guardar com as 5 perguntas, né, da mão. A mão não tem 5 dedos? São 5 perguntas que você faz. Quem? Por quê? Para quê? Né? Quem pratica a competência? Para que pratica a finalidade? Como pratica a forma? Motivo? Por que pratica? Né? E o que pratica é o objeto, o que ele vai gerar. O ato administrativo, pessoal, para ele ser válido, ele deve ser expedido, portanto, por um agente que seja competente, ou seja, por aquela pessoa que seja competente, visando uma finalidade pública, na forma prescrita em lei, né? A exteriorização prevista na lei, pode ser um ato escrito, um ato que seja ali oral, né? Ou verbal, como se diz, o objeto que o ato determina e o motivo expressamente contido na lei, quando o ato for vinculado ou autorizados pela lei no caso de discricionalidade. Muito cuidado, esses 2 últimos elementos aqui, o motivo e o objeto, é onde mora a chamada discricionariedade. Vamos aqui falar isso aqui importantíssimo, cara. Nós não podemos sair dessa aula sem você entender isso. Veja, o ato administrativo, ele possui 5 elementos. 2 desses elementos são sempre vinculados. 2 desses elementos são sempre vinculados. Competência e finalidade, meu amigo, não tem como. Tem que estar na lei, tá? Forma depende. Tem uma doutrina tradicional que fala que a forma também é um elemento vinculado. Eu adoto a doutrina intermediária. Olha, depende da situação. Às vezes o ato pode ser feito de forma oral, de forma verbal, de forma escrita. Então a forma seria ali um elemento que poderia ser vinculado ao discricionário, tá bom? Mas a doutrina tradicional, confesso para você, que ela traz a forma como um elemento vinculado. Mas eu entendo que depende da situação. O motivo e o objeto depende do ato. O ato, se ele for discricionário, o motivo e o objeto vão poder ser escolhidos pelo administrador, né? Ele vai analisar a conveniência e oportunidade ali. Se o ato é vinculado, meu amigo, todos os 5 elementos é o cara crachá. O que é o ato vinculado? É o cara crachá. Aquilo que está na lei é aquilo que tem que seguir. Cara crachá, né? Tem que ser igual. Está na lei, o ato tem que ser praticado dessa forma. Todos os elementos estão previamente estabelecidos na lei. Por isso é que não há margem de liberdade para o administrador. Não há margem de escolha para o agente público. O agente de trânsito está ali numa avenida movimentada, o sujeito avança o sinal vermelho. Ele tem o dever de multar aquele sujeito. Ele não tem que fazer análise de conveniência e oportunidade. Nós estamos ali diante de um ato vinculado. Agora, um prefeito que vai asfaltar as ruas da cidade,
corrigir, né, reparar os buracos daquelas ruas, aquela operação tapa-buraco. Ele não tem recurso suficiente para fazer todos os reparos. Então, ele vai escolher quais ruas deverão ser reparadas. Então, ele ali tem uma análise da conveniência e oportunidade e verificar quais ruas serão e quais ruas não serão ali consertadas ou reparadas. Então, ali nós temos um ato discricionário. Na parte referente ao motivo e objeto, é ali que mora a discricionariedade, quando o ato é discricionário, né, meu amigo? Muito cuidado com isso. Então, o que nós já vimos aí? Os elementos do ato, os requisitos do ato. O que nós vamos ver agora? Um assunto também importante dentro de ato administrativo, que são os atributos do ato administrativo. O que são atributos? São características que diferenciam esse ato administrativo dos atos dos particulares. E nós temos aí, pessoal, 4 atributos para a gente ver. Vamos lá para a tela, primeiro vamos mostrar quais são esses atributos, depois nós vamos falar pausadamente sobre os principais são os 3, vamos falar sobre eles, tá? Vamos lá para a tela comigo. Olha só, pessoal, não confundir requisitos com atributos. Isso é a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, tá? Atributos do ato. Os atos administrativos possuem atributos típicos que inexistem, né, nos atos de direito privado, nos atos particulares. São eles: presunção de veracidade e de legitimidade. Vou tomar uma aguinha aqui rápida, viu, pessoal? Vamos lá. Presunção de legitimidade e veracidade. A imperatividade também é conhecida como coercibilidade. A autoexecutoriedade e a tipicidade. Muito cuidado, atenção. Quando tem essa mãozinha aqui, meu amigo, se liga que é coisa importante. Estão presentes em todos os atos administrativos os atributos 1 e 4. Olha só, esse atributo aqui e este atributo aqui, todo ato administrativo possui, tá? Isso é importantíssimo. Eu vou falar para vocês aqui agora. Vamos lá. Pessoal, quais são os atributos do ato administrativo que não se confundem com requisitos ou elementos? Presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade ou coercibilidade, autoexecutoriedade e a tipicidade. Embora sejam atributos que nós colocamos para os atos administrativos, veja só como às vezes tem uma coisa falha no direito administrativo. Como é que você coloca uma coisa que são atributos, mas aí não estão presentes em todos, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Veja, a autoexecutoriedade e a imperatividade não estão presentes em todos os atos administrativos, né? Nós vamos falar cada uma delas agora, tá? Vamos agora dar início à definição de cada uma delas. Olha só, primeiro eu começo com a presunção de veracidade e legitimidade, que é uma presunção relativa. O que significa isso? Vamos lá. Olha só, a administração pública, ela deve estar regida, basicamente, pelo princípio da legalidade. Então, ela deve observar a lei. Por conta disso, nós presumimos, devemos presumir, que os atos praticados pela administração pública, eles são atos, o quê? Praticados dentro da lei, dentro da legalidade. Por isso que é uma presunção de legitimidade, presunção de que os atos foram praticados dentro da lei, dentro da norma. Que não se confunde com a presunção de veracidade. Veracidade se refere a fato. Eu digo que um fato é verdadeiro ou falso. Eu não digo que a lei é verdadeira ou falsa, tá? Presunção de veracidade se refere a fato. A de veracidade, pessoal, tem a ver com aquela questão da fé pública, né? Os atos administrativos gozam de fé pública. O que significa isso? Aqueles fatos que estão informados ali naquele ato administrativo, há uma presunção de que eles são verdadeiros. Professor, agora essa presunção é relativa ou absoluta? É relativa, porque cabe prova em contrário. Prova a ser feita por quem? O ônus probatório. Quem é que deve fazer essa prova? O administrado. A administração tem a seu favor essa presunção, ou seja, ela pratica o ato. Lembra de um exemplo que eu citei, devo ter citado aí em algum vídeo lá atrás, de um sujeito que foi multado lá em São Paulo, isso foi verdadeiro, isso ocorreu, eu estava assistindo o jornal e vi essa discussão. O sujeito estava ali, essa matéria, o sujeito estava ali na fila do Detran, do órgão de trânsito, questionando uma multa, ele estava numa moto, pessoal, olha só, estava numa moto e foi multado na moto por falta de cinto de segurança. Então veja, esse ato é totalmente legal, mas ele teve que ir até o órgão de trânsito para trazer uma defesa, olha, meu veículo é uma moto, não cabe esse tipo de multa aqui. Por quê? O ato administrativo tem uma presunção relativa de veracidade e de legitimidade. Então, cabe ao particular provar o contrário. Provando o contrário, obviamente, esse ato será anulado, como foi aí
este ato, essa multa, né, esdrúxula, que ocorreu realmente, ocorreu. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver essa matéria, tá bom? Para você falar que eu estou mentindo. Isso eu vi, presenciei mesmo, vendo essa matéria na televisão. Pessoal, veja, então a presunção de legitimidade e veracidade é isso. Agora vamos lá para a tela para a gente destacar os elementos básicos, né? Eu gosto de falar para meus alunos o seguinte, meu amigo, quando você tem que guardar palavras no direito administrativo, você guarda as palavras-chave, aquelas palavras que levam ao entendimento. Então, se você não entendeu, você quer decorar o quê? Tudo. Esse é o problema. Haja memória, não dá. Não há espaço para guardar tudo. Então, quando você entende, o que você tem que guardar são as palavras-chave. É isso que eu vou falar para vocês agora. Olha só, pessoal. Presunção de legitimidade. Presume-se que o ato administrativo foi praticado em conformidade com as normas jurídicas, com a lei, com o direito, ou seja, ele está dentro do que a lei determina, tá? Presunção de legitimidade. Presunção de veracidade, olha lá, presume-se verdadeiros os fatos. Então, guarda aí o que eu falei, marquei em azul. Verdadeiros fatos, né? Eu não posso falar que uma lei é verdadeira, que uma norma é verdadeira. Veracidade, você sabe a verdade dos fatos. Declarados pela administração pública no ato administrativo. Ela é uma presunção relativa, aqui nós temos que guardar. Presunção relativa em latim é iuris tantum. Pessoal, cai isso em prova? Cai, às vezes aparece a expressão em latim iuris tantum, que é uma presunção relativa. Ela é diferente da presunção iure et de jure, que é uma presunção absoluta. O que é uma presunção absoluta e o que é uma presunção relativa? Vamos entender isso, vamos decorar. Presunção relativa é aquela que cabe prova em contrário, ou seja, a presunção existe, se não houver prova em contrário, essa presunção vai prevalecer. A presunção absoluta, meu amigo, não há nada que vai afastar essa presunção. Existem alguns exemplos de presunção absoluta no direito. Eu vou citar um exemplo aqui do direito previdenciário, né, que é uma área também que eu ministro aulas. Veja só, a dependência da esposa em relação ao marido, ou o contrário, do marido em relação à esposa. Mesmo que a esposa seja rica e o cara morra, ela vai ter direito à pensão, porque há uma presunção absoluta de dependência econômica ali, tá? Dos filhos menores também, em relação aos pais, a dependência é absoluta. Mesmo que o filho seja milionário, se ele é menor de, né, ganha na Mega Sena o filho, né? Sei lá, o avô deu um prêmio para ele ali, mesmo que ele seja milionário, o pai dele morrendo, ele tem direito à pensão, porque a presunção ali de dependência, ela é absoluta, ou seja, é aquilo que não cabe prova em contrário. No direito administrativo, essa presunção que nós estamos falando, do ato administrativo, é uma presunção o quê? Relativa, porque cabe prova em contrário. Prova a ser feita por quem? Pelo particular, pelo administrado. Lembra daquele exemplo da multa do cara da moto, não é isso? E, pessoal, o ato administrativo ilegal, enquanto não for declarada a sua invalidade, a sua anulação for declarada, esse ato vai produzir os seus efeitos. É como se fosse um caminhão descendo ladeira abaixo, sem freio. Ele vai produzindo seus efeitos, enquanto ninguém parar esse caminhão, tá bom? Então, guardem isso aí. Então, a presunção ela é relativa, porque cabe em prova em contrário, né? Cabe quem? Ao administrado, ou seja, ao particular, provar o contrário. Ó, essa presunção que eu não falei, iure et de jure, é a absoluta, tá? Você não vai confundir aí na sua prova. Enquanto não declarada a invalidade do ato, este continua produzindo efeitos normalmente, né? Lembrar que um ato ilegal, um ato aí nulo, ilegal, né, inválido, ele pode ter declarado a sua nulidade tanto pela administração pública como pelo Poder Judiciário, porque ali estamos fazendo um controle de legalidade ou legitimidade. Vamos para o próximo atributo, que é o atributo da imperatividade. Olha só o nome, imperatividade. Decorre do poder de império. O poder de impor, o Estado impõe obrigação ao particular, ainda que ele não concorde. Você já viu algum agente de trânsito perguntar para o condutor que praticou uma infração, perguntar para ele assim, meu amigo, você concorda com a multa que eu estou fazendo aqui? Você estava estacionado em local proibido, você concorda com a multa? Jamais, pessoal. Porque o ato administrativo tem esse atributo da imperatividade. Impõe ao particular uma obrigação, ainda que ele não concorde, ainda que não tenha a sua aquiescência, a sua concordância, tá? Vamos lá. Epa, eu inverti aqui, mas vamos lá. Primeiro vamos falar em imperatividade, depois a gente volta, tá? Houve uma inversão aí no material. Tudo bem, eu prefiro falar primeiro em imperatividade.
Olha só, imperatividade ou coercibilidade. É a qualidade de que dispõe o ato administrativo de impor o quê? Obrigação ao administrado, independentemente da sua aquiescência, independentemente da sua concordância. Decorre do poder de império. Por isso é que é chamado de imperatividade. Né? Aí é o português, né? A palavra derivada, né? Quando a gente estuda português, substantivo, né? Um derivado do outro, poder, o império gera imperatividade ou coercibilidade, que também é chamado de poder extroverso. Né? Poder extroverso às vezes costuma aparecer em prova, hein? A gente aqui dá dica boa, se liga aí. Todos os atos que impõem obrigação ao administrado têm esse atributo. Exemplo, a multa de trânsito. Tá? Agora, uma coisa importante, antes eu não vou deixar você ler a tela. Será que todo ato administrativo tem esse atributo da imperatividade? Lá no início nós falamos, cuidado, tem 2 atributos que todo ato tem 2 atributos que alguns atos têm, outros não. E esse atributo da imperatividade, nem todo ato administrativo tem. Pense comigo aqui, 2 exemplos. O sujeito, ele quer dirigir, quer uma licença para dirigir ou uma licença para construir. O que ele vai? Ele vai até a administração, pede essa licença, a administração, ele atendendo os requisitos, concede. Me diga uma coisa, a administração está obrigando ele a fazer uma coisa que ele não queria? Não, a administração está autorizando ou dando a licença, né, concedendo ele a fazer aquilo que ele queria. Então, na verdade, nós estamos ali diante de um ato que não tem o atributo da imperatividade. São os chamados atos negociais. Outro ato que não tem esse atributo, pessoal, são os atos enunciativos. Eles enunciam um fato, né? Uma certidão. Certidão está impondo o cara alguma coisa? Não, um parecer, né? Um atestado, tá bom? Então, muito cuidado, nem todo ato administrativo possui esse atributo da imperatividade. Vamos lá na tela, agora sim, eu deixo você olhar lá, né? A gente tem que primeiro... É lógico, a nossa memória, né? A nossa forma de guardar as coisas, elas dependem de vários estímulos, né? Quem estudar um pouco de neurolinguística vai ver isso. E tem o estímulo visual, o estímulo auditivo. Algumas pessoas têm memória mais auditiva, outras pessoas têm mais a memória visual, né? Então você tem que explorar aquela que você se dá melhor. Mas é importante usar as duas, tá? Então nem todos os atos administrativos possuem tal atributo. Muito cuidado com isso. Não possuem esse atributo os atos negociais, ou seja, atos de interesse do administrado, que lhes concedem direitos, por exemplo, a licença, a autorização, né? A autorização de porte de arma, licença para construir, né? São chamados atos negociais, e os atos enunciativos, que são aí, por exemplo, certidão, a declaração e também o atestado. Se ligou, pessoal? Bom, veja, como eu falei para vocês, numa videoaula só, a gente não consegue esgotar o tema de ato administrativo. É um tema muito, né? Que tem muitos assuntos, tem muitas divisões aí. Mas nessa videoaula eu estou procurando mostrar para vocês 2 ou 3 conceitos, né? 3 itens que caem. O conceito de ato, a diferença de ato da administração, de ato administrativo, os atributos do ato, os requisitos do ato, tá bom? Vamos agora sim, houve inversão aí no slide. Pessoal, esse slide, se você tiver interesse em recebê-los, mande pra gente aí os nossos contatos que a gente manda, tá? No finalzinho eu vou deixar os contatos, a gente manda esses slides para você em forma de PDF, para você poder escrever, estudar, tá bom? Afinal, nós temos aqui que contribuir, nossa intenção aqui é contribuir para a sua aprovação, tá bom? Tudo que a gente puder fazer para isso, faremos, se tiver ao nosso alcance. Olha só, alta executoriedade. Pessoal, alta executoriedade é a qualidade e virtude da qual o ato administrativo pode, de forma direta, né? A administração pública, desculpa, pode de forma direta, veja só, antes disso, né? Antes disso, pessoal. Vamos puxar o raciocínio primeiro, né? Eu já cheguei ali com o slide, vamos puxar o raciocínio primeiro, que eu até inverti um pouco a lógica aqui. Olha só, autoexecutoriedade. O que é a expressão, né, o sufixo, né, o prefixo, desculpa, auto. Auto é fazer por si próprio. Então, autoexecutoriedade é a própria administração pública executando os seus atos, sem necessidade de uma ordem judicial. Então, a administração pública, de forma direta, ela executa os seus atos administrativos, sem necessidade de uma ordem judicial prévia. Olha um exemplo que cai muito em prova. É muito fácil você guardar as coisas por exemplo. Exemplos corretos. Se você pegar um exemplo incorreto, ele vai te jogar no mato, ele vai te jogar para fora da aprovação. Tem que ser um exemplo correto. Veja, exemplo correto aí para a autoexecutoriedade. A administração pública fazendo ali um trabalho de vigilância sanitária, né?
item de vigilância sanitária. Fiscalização chega num estabelecimento comercial, um supermercado, por exemplo, e encontra ali carne com prazo de validade vencido. Tem lá, né? Prazo de validade da carne, está tudo vencido aquela carne. Todas aqueles produtos perecíveis estão vencidos. Olha, a administração pública ali, exercendo ali a atividade de vigilância sanitária, ela vai o quê? Fazer a apreensão dessa carne e recolher, ou lacrar, né? Não deixar de forma alguma aquele produto ser vendido, porque isso pode causar dano aos consumidores. Então, veja, é um exemplo de auto-executoriedade. A própria administração pública executou o seu ato, fazendo a apreensão, então lacrando o estabelecimento, por aí vai. Então, são exemplos aí de poder de polícia, né? Que é ato administrativo, tem que ficar isso bem claro, que é um exemplo de auto-executoriedade. Então, a auto-executoriedade é a própria administração pública executando os seus atos. Quando é que está presente esse atributo? Ou quando a lei expressamente prevê, ou então quando estamos diante de uma situação de urgência, de emergência, porque se não for feito naquele momento, já era, ou seja, vai ocorrer um perecimento, ou seja, uma perda de algum direito. Então, se houver essa necessidade de urgência, a administração pode determinar essa auto-executoriedade, ok? Vamos lá para a tela agora sim. Então, veja, é a qualidade de virtude da qual a administração pública pode, de forma direta, executar o ato administrativo, ou seja, fazer o destinatário do ato cumprir a obrigação imposta, sem necessidade de buscar previamente a via judicial. Ou seja, a administração não precisa de uma ordem judicial para fazer aquela apreensão, né, daquela mercadoria que eu já falei que estava com prazo de validade vencido. Ela existe em duas situações: quando a lei expressamente prevê essa auto-executoriedade, ou quando se tratar de uma medida urgente, né, para evitar a perda de um direito, a perda de um interesse público. Né? Exemplo, a demolição de um prédio que está prestes a ruir, né, pode, se esse prédio cair, pode ali gerar prejuízo ao interesse público. Então, medida urgente ou quando a lei prevê. Agora, muito cuidado, nem todos os atos administrativos possuem esse atributo. Exemplo, a multa, ela deve ser cobrada no judiciário se o particular não paga espontaneamente. Isso aqui nós vamos falar com mais detalhe agora. Pessoal, veja só, uma multa de trânsito, o cara não paga essa multa. Né? Uma multa tributária, vamos falar o exemplo da multa tributária. Ele não paga essa multa. Olha, a administração pública, para cobrar essa multa dele, tem que entrar com um procedimento chamado de execução fiscal, ou seja, é uma ação judicial para que o juiz vai determinar ali bloqueio de bens daquela pessoa, se ela não pagar, para levar a leilão e pagar aquela multa. Ou seja, a exigência, o cumprimento dessa multa tem que ser na via judicial, porque a multa não tem esse atributo da auto-executoriedade quando ela não é paga no prazo. Agora, muito cuidado, não confundir o quê? Auto-executoriedade com imperatividade. Imperatividade é impor uma obrigação independentemente da concordância do particular. A auto-executoriedade é cumprir a obrigação sem necessidade de uma prévia ordem judicial. Pessoal, muito cuidado. Alguns autores dividem a auto-executoriedade em duas coisas: exigibilidade e executoriedade. Para eles, na verdade, a administração pública ela tem algumas situações que ela usa meios de coerção indireto e faz com que o particular execute aquela obrigação. Olha só, aquela placa de trânsito, né? O Ezinho com X, proibido parar e estacionar. Quem parar ali, meu amigo, está sujeito a multa, não é isso? E está sujeito ao quê? Ao carro ser rebocado. Ora, o receio da multa faz com que aquelas pessoas, olha, poxa, encostei num lugar aqui que é proibido parar e estacionar, vou tirar meu carro, né? Então ele vai e tira, ou seja, há um meio de coerção indireta, ou seja, aquela multa está sobre a cabeça daquele sujeito, olha, se você não fizer isso é uma multa, então ele tira, coerção indireta. Agora, se ele não tira, ele, né, dane-se, né, para não falar outra palavra aqui, dane-se, eu vou deixar o carro aqui. Aí o que vai acontecer? A administração de trânsito chegando ali vai rebocar o carro, ou seja, agora estamos diante de uma executoriedade ou auto-executoriedade. Então, alguns doutrinadores dividem esse atributo em dois. Exigibilidade, quando tem um meio de coerção indireto, é o cara que com medo da multa tira o veículo, ou então executoriedade mesmo, que é a mão na massa, é quando a administração pública atua de forma direta, realizando aquilo que tem que ser realizado. O que a administração pública quer com essa placa? Que ninguém estacione ali, nem pare ali. Se alguém deixa de estacionar porque com medo da multa, né, já está valendo, é um meio de coerção indireta, exigibilidade. Se alguém parou, o que a administração faz? Recolhe o veículo, estamos ali diante de executoriedade, tá bom? Então, como alguns autores dividem essa auto-executoriedade em duas, é bom a gente falar aqui para vocês, tá? Mas costuma cair mais esse conceito mais amplo que eu falei da Maria Silva de Pedro, tá? Mas tem algumas provas, né? Por exemplo, a multa tem o atributo da exigibilidade. Ela não tem o atributo da executoriedade, tá bom? Então, muito cuidado, às vezes, numa prova, dependendo
daí do examinador, né? Pode cobrar. Isso aí. Pessoal, olha só. Fizemos agora, como eu falei, demos aí o que eu considerei básico desse conceito de ato administrativo. O que nós vamos fazer agora? Vamos agora fazer 10 questões, SESP-SEBRASP, sobre o que nós falamos aí, tá bom? Vamos entrar lá na tela para a gente já fazer essas questões. Vamos lá comigo? Ou reversão, aí normalmente eu falo imperatividade antes da autoexecutoriedade, tá, pessoal? Mas é só para efeito de explicação, nós fizemos corretamente. Vamos lá. Vamos aqui trabalhar. A questão de número 1. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado. Opa, ato administrativo não inclui os atos de direito privado, né? Só os atos de direito público. Tem sentido mais amplo que o ato da administração. Errado, pessoal. Por quê? Na verdade, ele trocou as bolas. O ato da administração é que tem sentido mais amplo, né? Ato da administração é que tem sentido mais amplo do que ato administrativo. Ato administrativo é regido pelo direito público. Pessoal, como nós já falamos lá de toda a explicação, nós vamos acelerar agora nas questões, tá bom? Então está errado esse primeiro item. Lá na tela comigo, veja só, comando ou posicionamento, um comando é uma ordem ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício da função administrativa e manifestando a sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo. Olha, errado. É sim um ato administrativo. O ato administrativo, questão de defensor público, lá do DF, tá? Então veja, então às vezes o cara fala, poxa, professor, estou preparando para a Polícia Militar, vou fazer uma questão. Meu amigo, treina acima da rede. Quando você treina acima da rede, você vai gabaritar a prova de direito administrativo. Esse é o objetivo nosso aqui, tá bom? O cara às vezes fala, não, vou fazer um concurso para nível médio, por que eu vou ficar fazendo questões de nível superior? Cara, e também, quem está fazendo aí para o nível superior não vai desprezar questões de nível médio, não. Às vezes tem uma questão de nível médio que é uma questão pesada, então você tem que fazer todas as questões, né? Nem menosprezar e nem também ter medo de questões mais avançadas, tá? Essa é uma dica importante. Pessoal, veja, um comando oral, verbal, de um agente público no exercício da função administrativa, ele é um ato administrativo, né? Ele é um ato administrativo. O ato administrativo, ele pode ser verbal, ele pode ser escrito. Normalmente são escritos, né? Mas nada impede que um ato administrativo seja um ato verbal, quando a lei assim permite, tá bom? Próximo item, a finalidade, motivação, olha só, motivação, finalidade, competência, forma e objeto constitui elementos obrigatórios do ato administrativo e requisitos de validade da sua prática, de modo que a ausência de qualquer um desses elementos implica a nulidade do ato. A questão estava até bonitinha, mas não é motivação. É o quê? Motivo, tá? Não é motivação, é motivo. Está errado. Professor, só deu questão errada. Meu amigo, para estudar, eu prefiro realmente dar questões erradas, porque você vai identificar o erro. E quando você faz uma questão errada e identifica o erro, tem sim um entendimento. Eu, pelo menos, penso assim, que às vezes quando você faz a errada e acha o erro, você está aprendendo mais do que quando está lendo uma certa e acerta. Às vezes você acertou assim meio no escuro, tá bom? Não estou dizendo isso que é com você, mas normalmente comigo era assim, eu guardava mais as questões que eu fazia e elas estavam erradas, porque você vê o erro. Pô, isso aqui é assim, você se liga nela, tá bom? Vamos lá, todas erradas. Questão 4. Os atos administrativos devem ser praticados necessariamente por escrito? Em atendimento ao princípio formalista? Não, pode ser por escrito, pode ser oral. Então, vou marcar errado, nem vou chamar você aqui, porque está fácil essa questão, né? Nós já falamos anteriormente. Olha só, documento de identidade, documento de entidade de direito privado, cujo objetivo seja tornar pública a decisão tomada pela entidade no exercício de delegação concedida por órgão da administração pública. Então, essa entidade de direito privado, pessoal, ela está atuando no exercício de delegação, você está atuando fazendo as vezes do Estado da administração. Então, é esse documento dessa entidade, cujo objetivo seja tornar pública uma decisão tomada por essa entidade, né, no exercício da delegação, por órgão da administração pública direta, não caracteriza ato administrativo. Errado, caracteriza sim. Você vê, as 5 primeiras, todas erradas, né? Foi proposital? Foi. Aqui nada digamos assim, ao acaso, né? A gente procura selecionar as questões, trazer aqui, porque o objetivo, como eu falo, pessoal, é o aprendizado, né? É que você
aprenda, independentemente do seu nível, se você já está no nível mais avançado, nível médio. O objetivo aqui é trazer, agregar algum valor no seu aprendizado. Seja para quem está começando do zero, seja para quem ainda tem um nível médio ou até um nível avançado, de repente a gente pode aí auxiliar todas essas pessoas. O cara às vezes tem um nível avançado, mas não passou. Está faltando algo, né? Está faltando algo. Porque se ele tivesse, o nível avançado tivesse passado, ele já não estaria aqui procurando as nossas aulas, tá? Então agora vamos seguir. E está faltando um pouquinho, né? O cara que está com nível avançado não passou, está faltando um pouquinho. Esse pouquinho a gente pode ajudar aqui também. Na nossa área, direito administrativo, claramente. Questão de número 6 agora, pessoal. Veja só lá na tela comigo. Olha só, todos os fatos alegados pela administração pública são considerados, ou seja, são reputados, né, verdadeiros. Então, realmente, fatos são reputados verdadeiros, bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e de legitimidade, respectivamente. Ou seja, legitimidade é em relação à lei e veracidade em relação ao fato. Está corretíssima esta questão, né? Como é que esse trem cai em concurso, né? Exatamente assim. Dá até para estudar essa questão que a gente fala. Veja só, então, muito cuidado com isso, pessoal. Quando a gente fala aí em administração pública, ato administrativo, essa presunção de veracidade e legitimidade dos seus atos. Veracidade se refere a fato. Legitimidade se refere à norma, presunção de que aquilo foi praticado dentro da lei, dentro da legalidade. Tá bem? Vamos lá para a tela mais uma vez? Olha só, pessoal. Questão 7. De acordo com o princípio da autoexecutoriedade, os atos administrativos podem ser aplicados pela própria administração pública de forma coativa, sem necessidade de prévio consentimento do Poder Judiciário. Exatamente isso. Autoexecutoriedade, quando a administração executa os seus atos sem necessidade de uma prévia ordem judicial. Então, nós fizemos lá 5 erradas, já temos 2 certas aqui, né? A 6 e a 7. Então, mais uma vez aqui comigo. Quando a administração pública pratica um ato, e esse ato, pessoal, veja só, e esse ato, ela precisa de executar esse ato, ela própria auto-executa esse ato, dentro da auto-executoriedade, a administração executa o seu ato sem necessidade de uma ordem judicial prévia. Lembrando que essa auto-executoriedade não está presente em todos os atos administrativos, podemos citar como exemplo aí a multa, né, que não tem esse atributo da auto-executoriedade. Se for cobrado uma multa, o cara não paga, tem que cobrar na via judicial, né? Mais uma, a imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo ele é presumido verídico. Olha, isso não tem nada a ver com imperatividade, né? Imperatividade é a imposição de uma obrigação ao administrado, né? Independentemente da sua aquiescência. Então, ele está falando aqui de presunção de legitimidade, né? Presunção de veracidade, no caso, né? E não imperatividade. Isso está errado. Queimei a língua, né? Falei que apareceu 2 certas, mas aí, concentrar esse Ezinho aqui, apareceu mais uma errada. Pessoal, na sequência agora, vamos fechar a questão de número 9 e 10 para a gente fechar a nossa videoaula, né? Já falei demais aqui na cabeça de vocês, né, pessoal? O pessoal fala que eu digo muito, falo muito, mas eu gosto de falar muito para que você entenda a matéria. Olha só, questão 9. Presunção de legitimidade é o atributo universal, aplicável a todo ato administrativo? Sim, todo ato administrativo possui esse atributo, todo ato da administração, podemos dizer, da presunção de veracidade e de legitimidade. Presunção relativa, porque cabe prova em contrário a ser feita pelo particular. Enquanto não for feita essa declaração de invalidade, o ato vai praticar normalmente seus efeitos. Lembrar do exemplo lá do cara da moto, que foi multado sem cinto de segurança. Vamos agora para a questão de número 10, nossa última questão aqui dessa videoaula. Olha só, imperatividade é o atributo com base no qual o ato administrativo pode ser praticado pela própria administração sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Errado, isso não é imperatividade, isso é autoexecutoriedade. A questão está errada, né? A questão está errada. Nós falamos isso, né, pessoal? A imperatividade é aquele atributo no qual
a administração impõe ao particular uma obrigação, independentemente da sua concordância, a questão de executar o ato sem necessidade da prévia ordem judicial, prévio consentimento do judiciário, nós estamos falando de auto-executoriedade. Então, muito cuidado desses conceitos. Se você entendeu o conceito, a decoreba vai te atrapalhar. Se você entendeu, você vai resolver a situação, tá? Pessoal, vamos parar por aqui.